Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje, Viver de e para a Psicopedagogia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos fazer esse bate-papo gostoso com vocês hoje sobre como quais são as delícias, os desafios, as dificuldades e se é possível viver de e para a psicopedagogia. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Liliane Reis. Tenho uma experiência como psicopedagoga de quase 20 anos já, então já tenho um caminhozinho aí percorrido para a gente conversar junto sobre como é essa vida de ser psicopedagoga, de trabalhar com a psicopedagogia, de estar atuando na prática clínica. Eu sou psicopedagoga clínica, também tenho experiência com a psicopedagogia institucional também, como professora também, em curso de pós-graduação, de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia. Então a gente tem bastante coisa aqui para a gente compartilhar junto hoje. Então vão falando aí para mim de onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês estão me assistindo. Eu quero conhecer vocês, quero fazer esse bate-papo gostoso. Vão mandando aí aviãozinho para convidar outras pessoas para participarem desse bate-papo aqui com a gente. Então vai mandando aviãozinho, vai chamando as pessoas para estarem aqui conosco nessa comunidade que eu sempre falo, nos chamo de borboletas, a comunidade de borboletas. Borboleta é o meu símbolo, eu escolhi as borboletas como meu símbolo por conta da borboleta ela trazer a experiência da metamorfose. Então, eu me considero como uma borboleta que faz essa transformação, essa metamorfose, como também eu considero que o trabalho psicopedagógico ele é um processo de metamorfose, onde toda a beleza, todo o esplendor do potencial do indivíduo, muitas vezes quando o indivíduo chega no consultório, ele está como que dentro da pulpa, ali totalmente preso, né? Eu banhei muito a minha formação psicopedagógica na fala de Alicia Fernandes, na inteligência aprisionada. Então eu sempre vejo, e por isso eu faço a relação com a borboleta. Muitas vezes a pessoa que chega no nosso consultório psicopedagógico, ela está com a sua inteligência aprisionada por fatores diversos e cabe a nós ajudar ela a se fortalecer para que a sua inteligência, o seu potencial de transformação, de aprendizagem se desenvolva e possa resplandecer e voar, alçar voos e ir disseminando também aprendizado, conhecimento e espalhando novas sementes por aí. Então, por isso que eu escolhi a metáfora da borboleta. E daí eu convido você que deseja ser borboleta, quer também tanto deixar transparecer o seu potencial, a sua inteligência, a sua capacidade de transformação no mundo, como também você quer semear para que outras flores cresçam, que outros jardins floresçam, porque eu acredito realmente que o nosso papel na vida é disseminar coisas boas. E por isso que eu chamo vocês, vem ser borboleta comigo, vem voar comigo. Me falem aí, estou vendo vocês entrando. Me falem de onde é que vocês estão me assistindo, de onde é que vocês são. Me falem também se você já é borboleta, se você já atua como psicopedagoga, ou neuropsicopedagoga, ou fonoaudióloga, se você já é terapeuta de aprendizagem, se você trabalha em sala de atendimento educacional especializado, fala para mim, para poder eu conhecer um pouquinho de vocês, ok? Olá, Naju, seja bem-vinda. Boa noite, Naila, Rose, Rosa, Lourdes, muita gente entrando aí. Por favor, vão dizendo de onde é que vocês estão assistindo, tá bom? Eu sou da Bahia, sou de Valença, Bahia, eu tô aqui na Bahia, então eu quero saber até onde é que eu estou chegando aí. Vão me colocando aí nos comentários, ok? Olá, sejam bem-vindas. Até agora, bem-vindas, né? Porque a maioria aqui, a grande maioria, pelo que eu vi aqui, só vejo os nomezinhos mais femininos. Mas sejam todos muito bem-vindos, ok? Então, pessoal, vamos lá? Já mandaram os aviõezinhos aí para chamar mais pessoas para estarem aqui conosco. A minha luz apagou. Deixa eu acender aqui a minha luz. Deu um mau contato aqui. Mas não tem problema, a gente vai sem luz mesmo se não conseguir. Aqui, voltou. Araçatuba, Rosa. Araçatuba, qual é o estado? É Bahia? E fala aí.
Então, pessoal, hoje nossa conversa é viver de e para a psicopedagogia. Eu quero saber de vocês também se vocês acompanharam o desafio durante a semana. Então, nós propusemos na segunda-feira um desafio para vocês, né? Na verdade, um desafio para vocês, um desafio para mim, que foi buscar gravar a minha rotina de trabalho. Então, muitas pessoas me perguntam como é viver de psicopedagogia. Muitas pessoas desejam viver de psicopedagogia e eu me fiz essa pergunta no final de semana. Então, você deseja viver de psicopedagogia, mas você sabe o que é viver de psicopedagogia? E mais, Rosa, São Paulo, olá, tá bom. Pessoal aí de São Paulo, Araçatuba, São Paulo, seja bem-vinda. Então, viver de psicopedagogia... muitas vezes a gente quer o caminho para viver de psicopedagogia, mas eu penso que para eu ter o caminho de chegar a viver de psicopedagogia, eu preciso construir um viver para, tá? Eu ser psicopedagoga na vida. Lá vai minha luz apagando de novo, tá, gente? Vou tentar mais uma vez. Se ela continuar apagando, eu vou deixar ela apagada mesmo, porque não é a minha luz. O que tá apagando é o ring light. A minha luz vai brilhar. Independente de estar dando mau contato aqui no ring light ou não, né? Então eu fiz, né? Voltando, eu fiz esse desafio com vocês aqui essa semana, onde eu mostrei para vocês um pouco de como é a minha rotina, tá? Então, desde segunda-feira, fui fazendo stories, fui tirando algumas fotos, fui postando algumas coisas da minha rotina para vocês entenderem um pouquinho como é essa rotina de ser psicopedagoga, de entrar no consultório, de não só o atendimento em si, de fazer avaliação, fazer intervenção, fazer relatório, de fazer visita em escola, como é essa dinâmica, né? E daí eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre isso, conversar sobre esses desafios, conversar sobre como começar a viver de psicopedagogia ou fortalecer, se você já trabalha com psicopedagogia, mas você quer ampliar o seu atendimento, você quer ter mais, receber mais, ok? Porque muitas vezes a gente tem que lembrar também que a gente precisa ter o retorno financeiro, tá? Porque a gente precisa viver, a gente precisa ter qualidade de vida. E a gente, para ter qualidade de vida, o financeiro passa por isso. Então, a gente precisa também ser bem remunerado, remunerada de forma justa, né? Com o que realmente a gente promove de crescimento para o outro. Então, daí a nossa conversa hoje, ela vai também pautar sobre isso, né? Então, para eu viver de psicopedagogia, eu preciso ter um retorno financeiro. Mas como fazer para ter esse retorno financeiro? E quando eu falo psicopedagogia, eu vi aqui uma pessoa que está marcada como fisioterapeuta. Então, assim, eu falo de terapias, tá, pessoal? Então, todos aqui são muito bem-vindos. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo. Eu vou mais usar o termo da psicopedagogia para uma questão didática, mas está valendo para toda e qualquer terapia voltada para a aprendizagem. Combinado? Então, me falem aí, só a Rosa que falou que é de Araçatuba, São Paulo. Me falem aí de onde é que vocês falam. Coloquem as perguntas de vocês para a gente começar a conversar. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a atuar na psicopedagogia no ano de 2002, então vai fazer 20 anos. Então, em 2002, a gente não tinha mídias sociais. O nome psicopedagogia era muito pouco falado, poucas pessoas conheciam o termo psicopedagogia. A psicopedagogia clínica era muito pouco difundida. Então, o pessoal de São Paulo aí, Santos, 3 paulistas já, né? Então, o pessoal de São Paulo tá aqui coladinho. Vão dizendo aí de onde é que vocês falam, tá? Para poder saber aí até onde eu tô chegando, tá? Vão me dizendo aí. Então, pessoal, nessa minha época, e assim, como eu falei para vocês, eu sou do interior da Bahia, né? Eu fiz a pós-graduação ainda presencial. Na minha época, a internet era coisa que era muito pouco difundido. Então, eu tive que fazer a pós-presencial e eu não tinha, eu fazia a pós-presencial em Salvador, que é a capital aqui do estado, né? E é próximo, né? 3 horas de viagem, mas eu fazia em Salvador. Então eu fiz a minha pós-presencial. E nessa época eu não tinha como nem ter acesso a cursos ou a supervisão. Então eu fui aprendendo muito na prática.
Então, eu sempre falo assim que eu tive que cavar o meu caminho, né? Ralar muito o joelho, quebrar muito a cara para poder ir reconstruindo e construindo a minha prática psicopedagógica. E, assim, nesses 20 anos, eu acredito que eu aprendi muita coisa e hoje eu quero compartilhar com vocês tudo isso que eu aprendi. Por quê? Porque são 20 anos de prática. E eu percebo, né, eu tava pensando sobre uma questão assim que parece que não bate, tá? Que é o seguinte, assim, olha, eu conheço muitas pessoas que desejam atuar como psicopedagogo clínico, psicopedagoga clínica ou terapeuta de aprendizagem, terapeuta de forma ampla. Mas muitas vezes essas pessoas têm dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, de terem uma agenda, né, que realmente, quando a gente fala agenda cheia, no sentido de que os horários que você disponibilizou para o atendimento estejam ali preenchidos, que você consiga ter um retorno financeiro que permita que você viva especificamente da psicopedagogia. Então eu vejo essa demanda de dificuldade em trabalho, né, ou em ser remunerado, em quantidade de pacientes, como uma dificuldade muito grande que vocês me trazem nos grupos que a gente participa. Mas em contrapartida, também eu vejo uma outra coisa acontecendo. Eu vejo que nós temos muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, muitas crianças com transtornos de aprendizagem precisando de nós, precisando da gente, precisando de você que está aí do lado, que está aí e que muitas vezes está com medo de começar na clínica e por inseguranças várias. E aí toma conta que não fecha. A gente tem profissionais que desejam fazer o seu melhor e não estão conseguindo paciente, tá? E nós temos um monte de paciente que também precisa de bons profissionais e que muitas vezes não está tendo acesso a esse profissional. Será que essa minha percepção está equivocada? Vocês acham que não está acontecendo esses dois movimentos? Me dizem aí. Eu vi aí que o pessoal falou, tem uma valenciana muito bacana, que é minha conterrânea, que está morando no Rio de Janeiro, mas é valenciana. Olá, que bom. Seja bem-vinda, pessoal da Paraíba, Campina Grande. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Olá, Orlinda, que já nos acompanha já há um tempinho aqui, que está sempre nos nossos grupos. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já se conhece muito virtualmente, não é, Orlinda? E aí me fale, o que eu falei aí sobre essa dificuldade de viver de psicopedagogia e em contrapartida a gente tem tantos pacientes, tantas famílias que precisam do nosso trabalho. Vocês concordam com isso? Que parece que essa conta não está fechando? Como exemplo, né? Hoje eu tenho uma lista de espera, né, de pacientes que eu não consigo dar conta de atender. E muitas vezes eu não tenho como encaminhar essas pessoas para outros profissionais, porque me falta muitas vezes um profissional que esteja atendendo, um profissional que também tenha uma qualificação dentro do que eu espero para poder eu fazer parte da minha equipe. Muitas vezes eu tenho dificuldade de montar uma equipe de trabalho. Então, o que é que está acontecendo aí, né? Que essas peças não estão se encaixando. E é por isso que eu propus e eu proponho sempre as formações, os cursos, estar junto com vocês. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, Terapeutas de Aprendizagem, porque eu quero fortalecer a nossa profissão e eu quero que cada vez mais nós possamos oferecer um trabalho de qualidade, aquele trabalho que dá resultado, tanto para o nosso paciente, o nosso aprendente, de acordo aí como você chamar, como também para você, enquanto profissional da psicopedagogia, enquanto psicopedagoga. E aí, vamos pensar aí na nossa live, no nosso tema, né? Viver de psicopedagogia. Eu gostaria de ouvir vocês. Então, quais são as dificuldades que vocês têm hoje para viver de psicopedagogia? Você já vive de psicopedagogia? Diz pra mim se você já vive da psicopedagogia ou da terapia de aprendizagem. E se você deseja viver da terapia de aprendizagem, da psicopedagogia? E se você ainda não consegue, por que você acha que não consegue? Quais são as suas dificuldades? Diz pra mim aí nos comentários, que eu quero ouvir um pouquinho de vocês. E aí, enquanto vocês estão falando sobre as dificuldades que vocês têm e qual é a realidade de vocês, eu vou trazendo o outro lado da moeda, né? Que é o viver para a psicopedagogia.
Por que nós quisemos, né, trazer esse viver de e para? Por quê? Também nós temos que ter muita ética na nossa profissão. Em qualquer profissão precisamos ter ética, né? E na nossa profissão nós estamos trabalhando com famílias, nós estamos trabalhando com aprendizagem, nós estamos trabalhando com questões emocionais ali, sociais, tantas questões envolvidas. E nós precisamos passar para o nosso aprendente, para aquela família que nos procura, uma solução ou um encaminhamento que realmente faça a diferença na vida deles. Então, ser psicopedagogo exige de nós um comprometimento, uma responsabilidade que a gente precisa realmente estar imbuído nessa responsabilidade. Cada família que nos procura, ela tem uma história de vida e você vai começar a fazer parte daquela história. Como eu tenho quase 20 anos já na terapia, então hoje eu posso dizer assim, é tão gostoso e agradável para mim, quando às vezes eu passo pela rua e aí às vezes eu encontro alguém que diz assim, você lembra de mim? Né? Eu sou a mãe de fulano, você lembra de fulano? Ó, fulano aqui, fulano já tá um adulto ou uma adulta, né? Já com filho, e digo, gente, como, né? Assim, eu percebo naquela família o quanto que eu fiz parte daquela história. O quanto que aquela família muitas vezes me traz assim, olha, ele conseguiu, ele fez faculdade, ele passou no vestibular, ele hoje tem tal profissão. Então aquela família muitas vezes fala isso pra mim com os olhos brilhando. Tipo assim, você faz parte dessa história. E isso é muito, muito bacana mesmo. E como é legal, né, a gente ter essa vivência e como isso só é possível quando realmente a gente tem comprometimento com o que a gente faz. Então, a partir do momento que você abre o seu consultório, que você começa a divulgar o seu trabalho enquanto psicopedagogo, é muito importante que você esteja também imbuído nesse comprometimento da qualidade do trabalho que você está ofertando para aquela família, da qualidade da transformação que você vai estar levando para aquela família. E que não é só para aquela criança. Eu sempre falo, e eu falo isso direto aqui para os meus pacientes. Muitas vezes a família traz a criança para a terapia, então a criança seria o nosso foco. Eu falo muito crianças porque eu trabalho mais com crianças, tá? Mas a criança, parece que o atendimento é para a criança. Mas na verdade, aí voltando ao que a gente falou sobre a Alicia Fernandes. Então muitas vezes aquela criança, ela traz um problema que ela está sendo um sinalizador, né, de uma questão que precisa ser modificada em toda a família. Então você vai precisar olhar para essa família também. E daí você vai precisar ter esse comprometimento com essa história, ok? Então, por isso que eu trouxe o para também, tá? Então não é só viver de psicopedagogia. Eu tenho que fazer, para eu viver de, eu tenho que fazer a contrapartida, eu tenho que viver para. Talvez seja justamente o contrário, quando você passa a viver para a psicopedagogia, você começa então a viver de psicopedagogia. Né? Às vezes a gente quer viver de para, depois viver do para, mas na verdade a gente deve viver para, e daí o de vai vir assim, de forma natural. Vai vir de forma natural, por quê? Porque isso é até bíblico, né? Então, a partir do momento que você trabalha, o seu salário é bíblico, que você receba o justo pelo seu salário, né? Então, se você faz um bom trabalho, o seu salário vai vir. Isso é uma colheita, né? Você planta e você vai colher. E aí, eu perguntei a vocês quais são as dificuldades que vocês encontram. E aí, a Orlinda colocou o seguinte: no momento, encontrar aprendentes que possa pagar. Então, Orlinda, você traz uma questão aí muito interessante. Por quê? Eu falei que criança precisando de intervenção existe muito, né? E aí, muitas vezes, essas crianças, elas têm dificuldade financeira, né? Então, o atendimento psicopedagógico, o custo do valor do atendimento psicopedagógico, quando se fala assim, psicopedagogo é caro, a gente precisa desmistificar isso, né? Porque se a gente for fazer uma relação em relação a outros tipos de trabalhos, a gente vai ver que o valor é super, ou justo, ou inclusive abaixo do que seria justo. Por quê? Porque o valor do atendimento psicopedagógico, a gente não pode calcular ele em cima dos 50 minutos que você está com a criança.
porque os 50 minutos que você está com a criança, muitas vezes é o menor tempo que você tem realmente trabalhando naquele caso. Então você precisa ter tempo para você estudar, você precisa ter tempo para planejar, você precisa ter tempo para construir materiais, precisa dar atenção à família, precisa dar atenção às demandas da escola também daquela criança. Então existem muitas demandas que envolvem aquele valor pago na sessão de atendimento psicopedagógico. Então, muitas vezes as famílias têm dificuldades financeiras de arcar com o atendimento. Mas aí nós vamos levantar também em consideração o seguinte: assim, a gente tem sim uma grande parcela da população que não tem acesso financeiro ao atendimento psicopedagógico clínico particular. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Apesar de, né, e isso deve fazer parte da nossa luta. Quando nós estamos lutando pela educação inclusiva, quando nós levantamos a bandeira, quando nós mostramos o viver para a psicopedagogia, é mostrar a importância da profissão. A partir do momento que a gente dá importância e dá valor àquilo, então o custo daquilo, ele se torna, porque a relação de custo-benefício precisa ser bem estabelecida, né? Então, se a família percebe que aquele custo que ela está tendo traz um benefício muito maior do que o custo que ela está tendo, ela vai investir no seu trabalho. Primeira coisa. E segunda coisa, se essa família não tiver condição nenhuma de arcar com o atendimento psicopedagógico, cabe a nós também, enquanto profissionais, lutarmos para que haja atendimento psicopedagógico no setor público, tá? Disponibilizado de forma pública. Nós não temos atendimento psicopedagógico pelo SUS, nós não temos atendimento psicopedagógico no rol de intervenções dentro dos planos de saúde. Porém, mas nós precisamos lutar para que nós consigamos nos encaixar nesses roles, no rol de prestação de serviço, porque educação também é saúde, a psicopedagogia ela está nessa interface. E a educação, ela trabalha com qualidade de vida. A noção de bem-estar, ela passa pela noção de qualidade de vida. Se a pessoa não tem uma sensação de bem-estar, ou seja, a sua percepção de saúde está prejudicada. Então, a educação faz parte dessa noção de qualidade de vida, de bem-estar. E cabe a nós, né? Então, muito mais do que... Assim, às vezes a gente fica esperando que venha de lá para cá, mas a gente ainda precisa levantar a bandeira e mostrar a nossa importância. Nós precisamos ter psicopedagogos nas escolas, cada escola precisa ter um psicopedagogo. E muitas vezes o que é que a gente tem? Mas eu falo que a escola precisa ter um psicopedagogo trabalhando de forma institucional. Muitas vezes a escola tem professor que é psicopedagogo, tem muito professor pós-graduado em psicopedagogia. Mas o professor que é psicopedagogo, ele na sala de aula, ele vai compreender os seus processos de ensino como psicopedagogo, mas ele não está atuando enquanto psicopedagogo, ele está atuando enquanto professor. Então, essa escola precisa, toda escola precisa ter um psicopedagogo institucional na escola. Todo sistema de ensino, toda rede precisaria ter psicopedagogos clínicos, ok? Então, nós ainda estamos lutando por uma colocação no mercado, né? Então, imagine, eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar há 20 anos como psicopedagoga. Então, e hoje, 20 anos depois, a gente ainda está lutando por colocação no mercado de trabalho. E eu digo a vocês que hoje está, assim, a maioria das pessoas, muita gente já sabe o que é psicopedagogia ou já ouviu falar. Então, hoje já é muito mais, né, de maior conhecimento público do que quando eu comecei. A gente percebe que a psicopedagogia também ela vai se estabelecendo justamente por conta da qualidade dos serviços. Quando, assim, nós hoje temos médicos que indicam o trabalho psicopedagógico. Antigamente a gente não tinha. Até hoje a gente às vezes recebe laudos que o médico coloca a prescrição de terapias e ele não coloca o psicopedagogo como prescrição de terapia. Mas hoje já tem muitos pacientes que já são encaminhados pelos médicos. Ou seja, a comunidade médica começa a ver e a validar
o nosso trabalho enquanto profissional de aprendizagem. Isso também vai nos ajudar muito nesse fortalecimento para conseguir aprendentes, tá? E tenho certeza, né? Assim, quando você está começando, foi ontem, acho que foi ontem que uma pessoa me perguntou: Liliane, como eu faço para conseguir aprendente, né? Conseguir pessoas para minha agenda? A primeira coisa que eu sempre falo, pessoal, é a qualidade do seu trabalho. Apesar de hoje, em tempos de Instagram, em tempos de internet, a qualidade do seu trabalho é que vai falar do seu trabalho. Então, quanto mais você atender pessoas, mais essas pessoas começam a falar do resultado alcançado para outras pessoas, e o chamado boca a boca, que hoje em dia pode ser um boca a boca, inclusive pela internet, ele vai tomando forma e você vai sendo mais requisitada, tá? Então, esse boca a boca, a qualidade do seu trabalho é fundamental. Mas aí você vai perguntar: mas Liliane, eu comecei agora, eu nem comecei a atender, né? Então, como é que eu vou fazer, né, esse boca a boca? Como é que vão falar de mim, né, se ainda não comecei a atender ninguém? Então, vai ser necessário no início você fazer alguma estratégia para você mostrar o seu trabalho. Talvez é o que eu falei, viver para, né? Viver para a psicopedagogia. Como é que seria essa estratégia? Por exemplo, então, no início, vou dar um exemplo meu. Vocês sabem qual o valor que era a minha consulta quando eu comecei há 20 anos atrás? Minha consulta de anamnese? Minha consulta de anamnese era gratuita, tá? Então, eu fazia uma consulta de anamnese gratuita. Por que eu comecei? Hoje eu tenho minha consulta, eu tenho um curso da minha consulta. Mas por que quando eu comecei a consulta de anamnese era gratuita? Ninguém sabia o que era psicopedagogia. Tá? Ninguém sabia quem era Liliane Reis. Ninguém sabia o que realmente eu poderia permitir de transformação na vida daquela família. E a consulta era o momento que eu tinha para mostrar, para explicar o que era psicopedagogia. Então, era o momento onde eu explicava o que era psicopedagogia, explicava qual era a minha função, mostrava o meu plano de trabalho para aquela pessoa e fazia todo o processo de anamnese, todo o processo com a família, e ao mesmo tempo eu mostrava à família a importância daquele momento. E a partir dali a gente fazia o contrato com as sessões de avaliação. Foi uma estratégia que eu utilizei para poder eu chegar até as pessoas, tá? Uma outra forma que você pode ter para chegar às pessoas, para as pessoas saberem o seu trabalho, é proporcionar palestras gratuitas em escolas, para você falar sobre a importância da psicopedagogia, sobre a importância do seu papel perante as dificuldades, os transtornos de aprendizagem, falar sobre quanto sofrimento que há em uma criança que está passando por uma dificuldade na aprendizagem, o quanto que essa criança está sofrendo. Então, palestras para os pais, palestras gratuitas, faz com que você difunda a sua autoridade, mostre o seu conhecimento e dali, a partir dali, você também começa a se tornar conhecida. Uma outra estratégia que eu vou dar aqui para vocês, que vocês podem começar a usar para começar com seus aprendentes, é fazer a chamada taxa social. A taxa social, ela é uma taxa que você ajuda e se ajuda, tá? Por quê? Na taxa social, você permite que pessoas que não teriam condição de pagar pelo valor cheio da sua intervenção, da sua avaliação, que elas tenham acesso a esse trabalho. Então, você está ajudando essa família. E, ao mesmo tempo, aquela família está ajudando você. Por quê? Porque você está fazendo taxa social, porque você, na maioria das vezes, você ainda não tem experiência, tá? Então, você precisa ter paciente para ter experiência. Então, aquela família também está te ajudando. Então, é uma via de mão dupla. Você ajuda a família e a família ajuda você. Então, você está ajudando a família, ao mesmo tempo, você está tendo a experiência, você está aprendendo com o caso, você está ajudando a criar a sua carta de pacientes para fazer esse boca a boca, para que alguém diga: olha, mas eu fiz atendimento com fulano, fulano me ajudou. E assim ela começa a difundir o seu trabalho. Então, são estratégias iniciais que você pode fazer para te ajudar a começar a ter os primeiros aprendentes, ok? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Quando a gente fala em taxa social, eu falei que a minha consulta era gratuita, fazia consulta gratuita, fazia palestras em escola. Uma coisa que eu recomendo hoje é o seguinte:
Então, eu falei que a consulta era gratuita, mas eu recomendo que você não faça atendimento completo de forma gratuita, tá? Por quê? O atendimento, ele precisa ter um custo simbólico, tá? Nem que seja, o custo pode ser simbólico, mas ele precisa ter um vínculo financeiro com a família, para que a família se comprometa, porque muitas vezes a gente não dá valor àquilo que vem de graça, né? Então, muitas vezes, assim, você pode ter um valor simbólico que seja, mas que esse valor seja um contrato entre você e a família, tá? Isso vai ajudar no processo, vai ajudar também a essa família se comprometer com o seu trabalho. Também é uma orientação que eu dou a vocês, que haja um valor simbólico, mas que haja um valor ali no seu processo de atendimento. No início, muitas vezes, talvez seja difícil você, assim, se você já tem um outro trabalho, aí muitas vezes você vai precisar o quê? Consolidar os dois, né? Às vezes você vai precisar fazer um período de trabalho onde você tem os dois serviços, botando na sua agenda um dia que seja para fazer o atendimento psicopedagógico, mas que você começou, tá? E aos poucos você vai fazendo a sua transição de carreira e fazendo a mudança à medida que o seu consultório vá crescendo e você vá podendo, né, se manter com o trabalho do atendimento psicopedagógico. E aí, me fale aí, o que é que vocês estão achando? Faz sentido? Vocês já estão fazendo isso? Quais são as dificuldades que vocês têm? Coloquem aí nos comentários para eu ver aí o que vocês têm aí de dificuldade, de problemas, perguntas que vocês queiram trazer aí para nós, pessoal. Me tragam aí. Olá. Então, me falem aí sobre essas questões que eu trouxe para vocês aí. Alguém que já está atendendo, já fez essa experiência inicial para poder arrecadar paciente. Como é que está sendo? A Linda falou que faz sentido. Então, Arlinda, são estratégias que eu trago aí para você ir buscando, né, assim, aos poucos e consolidando o seu nome, né, na sua carreira enquanto psicopedagoga, tá? E, pessoal, esse é o início, né? Então, tenho certeza que o fruto vai amadurecendo, né? Então, quando eu comecei, né, como eu falei para vocês, né, lá no Caminho das Pedras, lá em 2002, né? Então, assim, eu não tinha um nome, não me conheciam como a professora Liliane, e mesmo assim eu era muito jovenzinha. Eu comecei na psicopedagogia, eu tinha 21 anos, né? Então, mesmo como professora, eu tinha muito pouca experiência até como professora. Hoje a gente tem, assim, profissionais que foram professoras durante muitos anos, né? E às vezes depois até que aposenta e vai trabalhar enquanto psicopedagoga. Então, são pessoas que já têm uma experiência na educação muito grande, né? Que já tem um nome formado, né, enquanto educador. Agora, no meu caso não, eu estava começando, tinha muito pouca experiência ainda, também enquanto professora, né? Então eu tive que fazer meu nome na cara e na coragem e mostrando resultado desde o primeiro paciente. Então, ao mostrar o resultado, então aquele grupo vai falando para o outro, que vai falando para o outro, e vai falando para o outro. Cidadezinha pequena é bom por isso, né? Agora também, se você faz alguma coisa errada, é um problema, porque também para espalhar algo ruim também daqui para ali, como o povo fala, né? Mas o boca a boca, com certeza, ele é muito importante, mesmo em tempos de Instagram. É aqui na rede social, né? E aqui na rede social, o que fazer ou como fazer? Uma das coisas, pessoal, que eu aprendi nesses meus tantos anos aí de prática psicopedagógica é que um grande problema nosso é a falta de visão empreendedora, tá? Por quê? Essa coisa do viver para a psicopedagogia, muitas vezes nós somos pessoas que adoram a educação. Tá? São pessoas que são apaixonadas. Geralmente quem vai fazer psicopedagogia são pessoas que são apaixonadas pela educação, né? São pessoas que querem fazer a transformação na vida do outro. São pessoas que querem fazer com que o outro aprenda, né? Por isso que foi estudar psicopedagogia.
Então, são pessoas que têm esse vínculo com a educação de uma forma muito forte. Porém, nosso trabalho enquanto psicopedagoga, a gente também precisa ter uma mudança nesse olhar. Porque enquanto a maioria, muitas vezes, muitos psicopedagogos, eles são, na grande maioria, são pedagogos de formação inicial, né? Tem uma formação como professora. Claro, tem psicólogos que fazem especialização em psicopedagogia, fonoaudiólogos, mas acho que a grande maioria, a grande massa, se a gente for fazer uma pesquisa aqui, a grande maioria tem como formação inicial a pedagogia. Na formação inicial como pedagogia, nós não temos uma experiência ou uma vivência enquanto empreendedoras, tá? Então a gente não aprendeu, inclusive, a ser profissional liberal. Então, para você ser um profissional liberal, você tem que ser empreendedor. E o psicopedagogo clínico, ele é um profissional liberal. Então, daí ele vai precisar saber como viver como um profissional liberal. E por a gente não saber como viver como um profissional liberal, muitas vezes a gente não tem sucesso na psicopedagogia. Será? Você já tinha pensado nisso? Será que o problema que você está tendo hoje no viver de psicopedagogia é o problema estar na psicopedagogia ou no você não saber ser um profissional liberal? Fica aí, quero saber de vocês. Aqui, a Orlinda falou para atender um valor pequeno na sua casa. Você pode atender, desde que você organize um espaço no seu local, você pode sim fazer atendimento psicopedagógico no seu próprio espaço, na sua casa. Você pode fazer também atendimento psicopedagógico a domicílio. Nós hoje temos a possibilidade do atendimento psicopedagógico online, então há várias possibilidades. Olha, a Lourdes tem 78 anos, 56 anos de trabalho na educação. Olha que maravilha, meu Deus. Quanta experiência! Quanta experiência, imagine. Então, Lourdes, e se você começar a trabalhar justamente difundindo um pouco dessa sua experiência, inclusive com os profissionais de educação, inclusive na formação de outros profissionais, fica aí uma orientação de repente, né? E pode te ajudar muito, de repente, criando equipes de trabalho para trabalhar junto com você. Então, são possibilidades aí de trabalho. A gente precisa usar a nossa experiência ao nosso favor. Experiência é conhecimento, conhecimento é poder. Então, você tem aí 56 anos de experiência. Imagine quanto poder você tem na sua mão aí, mulher. Imagine quanto poder de aprendizado, de ensinagem, né, de experiência você tem aí, que o mundo está precisando desse compartilhamento do seu conhecimento. Nós, enquanto educadores, nós somos, olha a borboleta, né? Semeadores de conhecimento, semeadores de transformação. Por isso nós estamos aqui. E muitas vezes, quando a gente está semeando conhecimento, a gente pode semear diretamente com a criança, como a gente pode também semear conhecimento com profissionais que vão também semear conhecimento, né? Então, hoje mesmo, eu tenho buscado trabalhar nessa vertente, né? Então, eu trabalho atendendo diretamente, mas eu tenho trabalhado bastante com formação de novos profissionais. Por quê, né? Novamente, como eu falei para vocês, eu quero difundir conhecimento, eu quero difundir essa experiência, eu quero ter mais pessoas atendendo, quero ajudar, né? Ter mais pessoas atendendo enquanto psicopedagogas e fazendo com que outras crianças recebam esses atendimentos, porque nós sabemos o quanto de crianças, se a gente vai numa escola, a gente vê quantas pessoas necessitam de atendimento psicopedagógico e não estão conseguindo ter o atendimento, ou muitas vezes nem foi sinalizado para aquela família que essa criança precisa de um atendimento e ela está sofrendo ali por falta de conhecimento, até de que existe uma forma de ajudar essa criança e muitas vezes a família nem sabe, tá? Então a gente precisa sim trabalhar com essa difusão aí de conhecimento. E aí, me falem aí, quais outras dificuldades que vocês têm? A Orlinda trouxe a questão do atender na própria casa, como uma possibilidade.
Sim, você pode atender na sua casa, desde que você tenha uma organização de uma estrutura que permita que você atenda de uma forma que preserve a identidade da criança, preserve o que está acontecendo, preserve aquele espaço, que aquele espaço seja terapêutico. Então, você pode sim organizar um espaço na sua casa, desde que você leve em consideração esses aspectos. Você perguntou se pode atender em dupla. Você pode trabalhar com oficinas, tá? É uma prática que a gente difunde muito pouco na psicopedagogia, que é, assim, muitas vezes a gente fala do atendimento psicopedagógico individualizado. Mas em alguns casos é possível sim fazer atendimentos com pequenos grupos, em formato de oficina. O trabalho em dupla, ou em trio, ou em pequenos grupos, ele deve ser focado em oficina. Por quê? Porque ele vai ter um objetivo mais específico. Por exemplo, quando a gente trabalha com a criança de forma individual, a gente tem que olhar aspectos gerais da aprendizagem. Então, a gente olha vários aspectos do desenvolvimento dela. Então, a gente vai analisar como é que está o processo de alfabetização, conhecimentos matemáticos, psicomotricidade. No meu caso, como sou neuropsicóloga, a gente trabalha com funções executivas também, atenção, concentração, raciocínio lógico. Então, são várias habilidades que a gente está trabalhando de forma individualizada. Quando você está trabalhando em grupos, cada criança vai ter um perfil cognitivo diferente. Então, como esse perfil cognitivo vai ser diferente, vai ser difícil você fazer um trabalho amplo dessa forma, com tantas habilidades, já que você vai ter um grupo com perfis cognitivos diferentes. Mas você pode observar que mesmo os perfis cognitivos sendo diferentes, eles podem ter algo que seja em comum. Por exemplo, uma oficina de alfabetização, tá? Então, você está trabalhando especificamente a alfabetização. Uma oficina de matemática, uma oficina de artes, uma oficina de atenção, concentração, uma oficina de jogos de estratégia. Então, você pode fazer atividades em formato de oficina e aí trabalhar com pequenos grupos. Olha, a sua pergunta, Daniela, foi maravilhosa, tá? Inclusive, eu postei essa semana, né, um Reels falando sobre essa diferença, tá? A diferença entre atendimento psicopedagógico e reforço escolar. O reforço escolar, ele é focado no conteúdo, ele tem uma visão pedagógica, ele está focado no que a criança está aprendendo na escola. Então, vamos dizer que a criança teve uma aula na escola, e nessa aula na escola, ele está aprendendo, assim, vamos dizer, acentuação, tá? O conteúdo, acentuação. E essa criança, ela vai para o reforço escolar para o quê? Para fazer as tarefas de casa, e o professor vai explicar, reexplicar, vai dar o conteúdo de uma forma mais individualizada, né? Vai reforçar aquele conteúdo que ela aprendeu na escola, tá? Esse é o papel do reforço escolar. O atendimento psicopedagógico, a gente não trabalha com o conteúdo em si, a gente trabalha com as habilidades que estão por trás do conteúdo. Então, vamos dizer que essa criança, que ela na escola, ela está trabalhando lá a acentuação. Ela foi para o reforço escolar e lá na escola está tendo aula de acentuação. No reforço escolar, o professor está dando aula sobre acentuação, mas mesmo assim ele não está conseguindo aprender sobre a acentuação. E nós, quando vamos fazer uma avaliação psicopedagógica, nós podemos perceber que essa criança, por exemplo, ela pode ter uma dificuldade de consciência fonológica e fonêmica. Então, a percepção fonêmica dela está alterada. Então, essa percepção fonêmica, ela é uma habilidade, ela está por baixo do conteúdo. Então, para você se dar bem um determinado conteúdo, o conteúdo está aqui, é como se fosse a ponta do iceberg, né? Então, por baixo do conteúdo, ele tem que ter habilidades desenvolvidas. E essas habilidades é que sustentam para que o conteúdo aconteça, que é como se fosse o comportamento aprendido, né? Então, o psicopedagogo, ele vai trabalhar nessa parte aqui. A gente vai avaliar quais são as habilidades que podem estar alteradas, que está fazendo com que a pessoa não consiga ter um bom desenvolvimento na escola, tá? Então, é diferente o trabalho. Apesar de usar muitas vezes estratégias que parece que a gente está ensinando um determinado conteúdo, mas a estratégia é diferente, tá? O olhar sobre aquele... de repente eu posso estar fazendo uma atividade que é de acentuação, né? De acentuação gráfica, que para quem olha
vai achar que que eu estou trabalhando conteúdo, acentuação gráfica. Mas não é. A minha estratégia de ensino, de trabalho é diferente, porque eu estou trabalhando com ciência fonêmica. Eu estou trabalhando o que está por baixo do conteúdo, tá? E isso eu estou vendo se a criança, inclusive, tem condição de trabalhar a acentuação. Vai que o nível de consciência fonêmica dela está tão alterado que ela é uma criança que, às vezes, ela pode estar com dificuldade desde a alfabetização, ela nem está alfabetizada direito. Por quê? Porque o nível de consciência fonêmica dela está muito abaixo daquilo que está esperado para a idade. Então, eu tenho que resgatar todo esse processo aqui, até ela chegar naquilo que está sendo pedido para ela. Então, eu não vou trabalhar em cima daquilo que a escola está pedindo, porque a escola pode estar pedindo uma coisa que a criança está muito além ainda de conseguir alcançar. Eu vou trabalhar com a habilidade que ela precisa naquele momento, ok? Ficou claro, Daniela, a diferença? Me mandem mais perguntas aí. O que é que vocês acharam? Ficou clara essa diferença, gente? Essa diferença é muito importante, inclusive para que vocês conversem com as famílias. Muitas famílias não sabem essa diferença e acham que o atendimento psicopedagógico funciona como um reforço, e não é, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso, né, bem desenvolvido em nós, porque é uma coisa até vira meme entre nós, né? Muitas vezes a família mandar a tarefa de casa para que a criança faça com a gente no consultório. E não é o nosso objetivo fazer a tarefa de casa, tá? Por isso, porque a tarefa de casa pode não estar relacionado com o nosso planejamento, com aquilo que a gente percebe que a criança precisa fazer e precisa aprender naquele momento. É isso, pessoal, o tempo voa, né? Já 8h26. E eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui. Olá, Samantha, seja bem-vinda. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o desafio que eu trago para vocês aqui. Então, assim, muitas pessoas, né, eu tenho um grupo tanto no Telegram quanto no WhatsApp, onde a gente conversa sobre terapias de aprendizagem, onde, como eu trouxe para vocês hoje aqui na nossa fala, e que eu perguntei, vocês não me responderam, coloquem aí nos comentários, será que a nossa dificuldade de viver de psicopedagogia para psicopedagogia, será que é porque nós não estamos tendo uma visão de profissional liberal? Eu perguntei a vocês e vocês não me responderam. E é isso que eu trago para vocês também, pessoal. Além das nossas formações voltadas para a formação do profissional em si, os diversos cursos que nós ministramos, eu trouxe para vocês agora, no ano passado eu fiz essa proposta, a gente teve o lançamento do Clube da Psicopedagogia e esse ano estou trazendo novamente a proposta do Clube da Psicopedagogia e agora em novo formato, ainda melhor, tá? Qual é o objetivo do Clube da Psicopedagogia? O objetivo é que a gente se fortaleça enquanto rede, que a gente aprenda a ser profissional liberal, que a gente aprenda demandas que geralmente a gente não aprende nos cursos de pós-graduação em psicopedagogia, tá? Ou nas graduações, porque hoje em dia também já existe graduação de psicopedagogia, que é justamente o quê? O ser profissional liberal, tá? Ou, por exemplo, quando a Orlinda, o último curso que eu ministrei foi Intervenção Educacional para Autismo, baseado em ensino estruturado IABA, Orlinda. Esse foi o último curso que eu ministrei. O clube, ele não funciona como um curso, ele é um clube, né? Ele é um clube de assinaturas. Mas, assim, é um clube de assinaturas onde todo mês vocês vão ter uma aula sobre a organização do funcionamento de uma clínica psicopedagógica. Então, são 12 aulas que a gente tem propostas para vocês. Então, eu vou aqui ler aqui os temas. Então, nossa primeira aula já está, inclusive, disponível lá na plataforma Hotmart, que ele tem justamente o tema: eu quero iniciar o atendimento psicopedagógico. Como fazer? Eu busco um consultório próprio, eu busco uma sala alugada, eu posso atender na minha casa, que foi o que a Orlinda trouxe, né? Eu posso atender na casa do cliente, ou como é que eu faço um atendimento domiciliar? Essa é a nossa primeira aula, já está lá disponível na plataforma Hotmart. Nós temos a aula 2, nossa aula 2, o tema quais são os documentos que eu preciso para abrir uma empresa, tá? De psicopedagogia. A aula 3, como eu faço a divulgação da minha empresa? Como é que eu faço marketing digital? A aula 4, como é que eu organizo esse espaço de atendimento psicopedagógico? Esse setting terapêutico, como é que eu organizo? Como é que eu
monto esse espaço? Aula 5, a organização interna, aquelas planilhas que vocês me pedem muito, tá? Que é como fazer uma planilha de controle de caixa, como emitir recibo, atestado, controle de sessão, registro de sessão, todos esses documentos internos de organização da clínica psicopedagógica. Aula 6 é como precificar, como eu calculo o valor da minha sessão, para que fique justo o valor. Aula 7, mas eu tô travada, como é que eu destravo? Como é que eu entro em contato com o primeiro paciente, aí eu me sinto insegura para começar a avaliar, como destravar? Aula 8, como eu organizo uma avaliação, tá? Como é que eu faço uma anamnese, quais são esses instrumentos de avaliação, como é que eu faço uma reunião de devolutiva? Aula 9, como eu faço meu planejamento de intervenção psicopedagógica? Não é por nada não, porque fui eu que fiz não, mas tá bom, né? Eu organizei aqui para vocês o passo a passo para vocês montarem e começarem a atender, tá? Como escolher os materiais e jogos para aplicação, isso é a nossa aula 10. Nossa aula 11, como fazer adaptação de materiais. A aula 12, como fazer entrevista e contato com as escolas. Então, esse aqui foi nossa previsão de 12 aulas dentro do Clube da Psicopedagogia, como se, assim, uma aula por mês, sendo, no caso, um ano aí de formação. Sendo que vocês vão ter acesso a essas aulas gravadas e nós vamos ter uma aula, uma mentoria grupal por mês. Então, além vocês têm acesso a essa aula gravada desse tema que eu falei para vocês, e além da aula gravada, nós vamos ter uma mentoria em grupo por mês, durante a vigência aí desse material. Ó, gente, não tá maravilhoso? E aí, a Orlinda me perguntou o pacote, vai custar quanto? Você acha que um trabalho desse vale quanto? Vamos no custo-benefício. O custo-benefício desse material aí. Gente, eu tô fazendo esse material para vocês, como eu falei, é minha vontade mesmo de fazer a psicopedagogia ser difundida e vocês estarem colocando em prática as atividades ou o que vocês estudaram, investiram na pós-graduação, investiram tempo, investiram dinheiro e muitas vezes não estão fazendo o que vocês desejam e fazendo a diferença na vida das crianças que vocês querem, que vocês podem fazer. Então, tudo isso aí, Orlinda, eu tô fazendo com uma promoção super especial para vocês. Primeiro, vamos pensar o seguinte, quando a gente faz uma supervisão individualizada, ela custa geralmente no mínimo R$200. Essa é uma sessão de intervenção, de supervisão, desculpa, individualizada. Isso aí, quanto é que seria? Não vai ser R$200, nem se preocupe, tá? Eu tô fazendo uma super promoção para vocês, onde vocês podem escolher fazer a assinatura mensal. Então, observe que nessa assinatura mensal você vai ter acesso à aula do mês e mais uma supervisão, uma mentoria online comigo, em grupo. Além disso, um grupo exclusivo no Telegram para a gente discutir casos, tirar dúvidas comigo. E todo esse contato que vocês já têm no cotidiano aqui comigo, que agora vocês vão ter num grupo VIP específico dentro dessa formação. A mensalidade, o valor mensal, Liane, eu quero fazer um pagamento mensal, quanto é que vai ser? Estou com a promoção de R$97 por mês. Então, por apenas R$97 você vai ter acesso à aula e à supervisão. Opa, muito bom. E eu vou fazer ainda um desconto ainda maior para vocês, tá? Ainda pode ficar bem mais barato. Eu tô fazendo aqui, nesse desafio Viver de para a Psicopedagogia, eu tô lançando para vocês uma super promoção, onde vocês estariam pagando por cada uma dessas aula e a sessão de mentoria mensal apenas R$50 por mês. Muito bom, não é? Então, apenas essa promoção aqui eu tô fazendo especificamente, vai ser até domingo para vocês, tá? Então, até domingo, vocês podem adquirir o pacote. Então, o pacote com as 12 aulas, com as 12 mentorias, você vai adquirir esse pacote, pode dividir no cartão de crédito em 12 vezes. Então, você vai pagar apenas 12 vezes de R$50. Ah, mas eu não quero fazer 12 vezes de R$50, ou eu tô sem o cartão agora e eu não posso fazer. Eu prefiro fazer a mensalidade. Então, você faz a mensalidade
a mensalidade fica por R$ 97,00. Se você fizer no cartão pacote, você está tendo um desconto de 50%. 50%. Então, pessoal, às vezes assim, quanto que você investiu na sua pós-graduação? Tá? Será que se você faz o pagamento de R$50,00 por mês e você consegue aí trazer para você quantos pacientes a partir dessas mentorias? O quanto que você vai trazer de retorno financeiro voltado para esse investimento que você está fazendo? E você vai tirar o seu certificado da gaveta. Não quero certificado de ninguém na gaveta, quero certificado na parede, igual o meu. Então vamos fazer a transformação, vamos fazer a mudança que nós desejamos. Vamos ser borboletas. Olá, boa noite. Então vamos ser borboletas, e é isso que eu vim hoje convidar vocês. Então eu vou estar colocando aqui, eu vou colocar no meu story, quando terminar aqui, eu vou colocar nos meus stories o link. Tanto o link de acesso para que você possa adquirir o seu pacote com esse valor de 50% de desconto. Nesse caso, você vai fazer o valor é R$600 dividido em 12 vezes, tá? Que corresponde a R$50,00 por mês. Ou, se você preferir, você tem a opção de fazer o pagamento mensal de R$ 97,00 e você cancela quando você quiser. Eu quiser assistir essa aula ou a próxima aula não me interessa, então eu não renovo, depois eu vou e faço outro mês, aí é com você. Ou você faz o pacote completo, que eu realmente, 50% de desconto, o pacote completo tá muito bom, né? Mas se você quiser também optar pelo valor da mensalidade, então você opta e fica bom para você. O importante é que fique bom para todo mundo, tá bom? E aí, o que acharam da novidade que eu vou estar lançando aqui, vou colocar nos meus stories. Essa promoção de 50% de desconto eu vou deixar disponível só até domingo, meia-noite, tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês se organizarem, mas vai estar disponível só até domingo. A partir de segunda vai estar disponível apenas o valor de mensalidade ou pacote no valor cheio, que é o 97 vezes 12 meses, tá bom? Então, vocês aí tem até domingo, tá? Para fazer, mas você não vai esperar até domingo, porque a aula 1 já está disponível, já está lá na Hotmart. Se você entrar agora lá, você adquirir agora, você já assiste a aula 1. Onde eu vou estar falando para vocês sobre por onde começar, como organizar, se eu opto pelo consultório próprio, sala alugada, atendimento online, o que fazer. Já está lá disponível a aula 1 para vocês, ok? Muito obrigada, Thiago. Professor aí de fibromialgia, assim, quem não sabe eu tenho fibromialgia, viu, gente? Ele me ajudou muito, ó. A aula está inteira aqui com vocês. As orientações do Thiago aí são maravilhosas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Estamos terminando. Fica o convite para vocês. Pronto, Orlinda, continua me acompanhando. A gente está lá no WhatsApp também, terapeutas de aprendizagem. Vocês sabem que o que eu posso ajudar vocês, a gente está sempre ali disponível, porque nós queremos sim que vocês vivam de e para a psicopedagogia como eu vivo, tá bom? Então é isso, a live vai ficar disponível aqui até domingo, depois eu vou subir, deixar lá no meu YouTube. Vou colocar lá nos meus stories o link, também lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser me acompanhar, a gente tem um grupo do WhatsApp aberto, gratuito, terapeutas de aprendizagem, também, link na bio, ou eu coloco lá nos stories também. Continue me acompanhando e eu espero realmente poder fazer a diferença na vida de cada um de vocês, tá bom, gente? Na vida de vocês e de todas as crianças que direta e indiretamente acabam sendo ajudadas aqui com o nosso trabalho através de vocês. Porque eu sempre falo, quando a gente semeia coisas boas, a gente semeia braços que vão ali fazendo com que outros braços possam estar ali se expandindo cada vez mais e fazendo realmente o nosso trabalho valer a pena. Tá bom, pessoal? Então, por isso que a gente está aqui. Um grande abraço para vocês. Então, me falem aí o que acharam da live, dá o retorno pra gente, porque a gente precisa desse reforço também para poder a gente continuar fazendo o nosso trabalho, não é verdade? Então, pessoal, beijo, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, espero vocês lá no clube. Tchau.